Em Mateus capítulo 21, versículo 43 e 44, a palavra fala assim: Portanto eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Olha só, Jesus ele estava explicando para os líderes religiosos daquela época sobre uma parábola, uma história que ele falou que um pai tinha construído um grande lagar, construído uma vinha, tinha arrendado aquela vinha e tinha dado a alguns homens para cuidar daquela vinha. E de repente, quando ele quis receber os frutos daquela vinha, um lugar que ele tinha construído, que ele tinha plantado, que ele tinha arrendado, chegou a época de ele receber os frutos, diz que ele enviou os seus servos. E os seus servos, ao chegar lá, diz que eles torturaram os servos, e aí ele mandou mais servos, e eles foram torturados também, foram mortos, e de repente ele falou: eu vou enviar o meu filho, porque pelo meu filho eles terão respeito. Mas a palavra fala que pegaram o filho dele e o mataram. E aí Jesus ele começa a falar essa parábola sobre a história dos líderes religiosos, ou seja, daqueles que se acham ou que têm uma posição de muitas vezes de privilégio, mas esquece de viver o verdadeiro evangelho. A primeira coisa nesse texto que nós aprendemos é que o reino de Deus não é sobre posição, mas é sobre fruto. Deus não nos chamou apenas para a gente ter uma posição de liderança, uma posição. Não, nada disso. Nós queremos ter, na verdade, frutos de justiça para Deus. Esses homens, eles só se preocupavam com a sua posição religiosa. Eram os fariseus que perseguiram Jesus durante toda a sua vida. E Jesus falou: olha, eu quero que vocês dê fruto. Sabe por quê? Porque eles tinham a responsabilidade espiritual, mas não produziam frutos para Deus. E João 15, versículo 8, a palavra fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Então a aplicação para hoje é: não basta dizer que é cristão, não basta dizer que você frequenta uma igreja. Deus procura vidas transformadas. Deus procura pessoas que deem o seu fruto, caráter transformado, amor ao próximo, vida de santidade. Gálatas 5:22 vai falar sobre a listagem que Deus precisa ou exige de nós com os frutos do Espírito. Segundo Deus, ele remove privilégios de quem não corresponde ao seu reino. Deus ele estava falando para eles: olha, vocês têm que entrar por esse caminho dos frutos de justiça, porque senão vocês serão tirados de vocês esse privilégio. A parábola conta que aquele homem, aquele senhor que plantou aquela vinha, quando ele voltou, ele tirou desses lavradores maus e ele deu para uma nação, para um povo que dê os seus frutos no devido tempo, ou seja, tirou da mão dos religiosos e entregou para realmente aqueles que queriam frutificar para Deus. Jesus disse que o reino seria tirado deles e dado a outro povo, referindo-se àqueles que creriam nele, que seria a igreja do Senhor. Eu, você e aqueles que acreditassem de todo o coração para produzir os seus frutos. Romanos 11, do 17 até o 20, a palavra fala que Deus enxertou na verdadeira videira, que nós éramos considerados jambuzeiros, que nós não estávamos na verdadeira videira, mas ele pegou e nos enxertou, e essa verdadeira videira se chama Jesus Cristo. Ou seja, pessoas conhecem muitas vezes a Bíblia, mas não obedecem. Ministérios que perdem o seu propósito. A pessoa muitas vezes ela é ungida, é consagrada, mas aí ela só fica ali, parada, sem frutificar para Deus. Não, Deus te chamou para dar fruto. Cristãos que se acomodam espiritualmente, nós não podemos estar acomodados, temos que estar frutificando até a vinda de Jesus. Cristo, ele se define como a pedra angular. Quando você lê aqui, por exemplo, versículo 42, a palavra fala assim: você nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina, ou seja, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, ele se tornou a pedra angular. O versículo 44, ele fala assim: e quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Ou seja, se você se lançar sobre ele,
o teu coração ficará quebrantado. E no Salmo 51:17 fala assim que o Senhor jamais desprezará aqueles que têm um coração quebrantado. Aí a palavra continua no versículo 44, fala assim: e aquele sobre quem esta pedra cair ficará reduzido a pó, que significa que o juízo de Deus acontecerá sobre a vida daqueles que não se submetem a Jesus Cristo. Então nós precisamos entender uma coisa: quando nós lemos um texto como esse, cada cristão precisa fazer essa pergunta: minha vida está produzindo frutos para Deus? Eu estou vivendo apenas de religião ou de transformação? O reino de Deus pertence àqueles que vivem para Ele. Frutifique para o Senhor e se lance sobre essa pedra que se chama Jesus. Que você possa compartilhar essa mensagem para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho, e não esqueça de marcar aqueles que estão precisando de ouvir a palavra. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.